Olá, alunos e alunas, seja bem-vindo à atividade 3, TCC 2. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o resumo e a construção desse resumo. Vocês vão seguir uma receitinha de bolo para vocês poderem chegar no resultado final com um resumo com tudo aquilo que o TCC exige. Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui com o arquivo do resumo e só tem isso aqui só nesse arquivo. É uma receitinha de bolo. Então, começa aqui, sobrenome, nome e pronome do autor. Repara bem que sobrenome está tudo maiúsculo. É igual no caso americano. O americano ele chama sempre as pessoas pelo último sobrenome. Então, no meu caso, Leonardo Martins, a gente chama sempre de Martins. E aí o sobrenome, o último que vai vir primeiro, ele vem maiúsculo. E no caso, nome, prenome do autor, sempre minúsculo, primeira letra maiúsculo, claro, e minúsculo. Se meu nome fosse Leonardo da Silva Martins. Se fosse Leonardo Nunes Martins, seria assim. E se eu fosse filho, Leonardo Martins Filho, Leonardo Martins Neto, Leonardo Martins Júnior. Lembra que Júnior, Neto e Filho, eles não compõem o último sobrenome de forma assim geral, né? Ele só serve para distinguir que um foi filho do outro, etc e tal. Mas no caso aqui das referências, eles não entram, por exemplo, aqui Leonardo Martins Filho. Não seria dessa forma aqui. Então isso aqui estaria errado. É Leonardo Martins e Filho. Ok? Então vamos lá. Qual é o título do trabalho? Vai lá no seu arquivo, no seu TCC e vê. Indicadores financeiros e tomada de decisões. Então, o título do trabalho. Se não tem subtítulo, o título é negrito. Se tiver subtítulo, 2 pontos, subtítulo. No nosso caso não tem, então, indicadores financeiros e tomadas de decisões. Ano de realização, 2020. Número total de folhas. Aqui embaixo, aqui no seu texto, tem aqui, ó, página 1 de 28. Então, número total de folhas, 28. Trabalho de conclusão de curso de contabilidade. Só que você não é graduação em contabilidade, graduação em ciências contábeis. Nome da instituição. Então, evita utilizar aqui, por exemplo, os alunos da Unic. Evita usar Unic. Coloca Universidade Cuiabá ou Universidade de Cuiabá, que eu não me recordo. Faculdade Pitágoras de Linhares. Cidade Linhares. E o ano 2020. Resumo. Essa parte aqui ela tem que ter até 150 palavras. Então vamos lá. A presente pesquisa apresenta uma revisão de literatura sobre o tema. Tá aqui, indicadores financeiros. Então posso escrever igualzinho, tá ali, ó, sobre indicadores financeiros e tomadas de decisões. Só que eu posso melhorar um pouquinho isso daqui. Para não ficar tão truncado, eu posso escrever sobre os indicadores financeiros e as suas relações com as tomadas de decisões. Só com isso eu já consegui ganhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras a mais nesse meu texto. E aí vocês vão ver que isso vai ajudar bastante o trabalho de vocês. Visa, e aí você coloca o objetivo geral. Então, deleta isso aqui, até as aspas, deleta também. E aí você vai colocar aqui o seu objetivo geral. Então, vai lá na introdução. Tem como objetivo geral só o objetivo, o início não. E cola aqui. Então, visa compreender as contribuições dos indicadores financeiros na tomada de decisão dos gestores. Para a elaboração desse estudo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica,
como metodologia de pesquisa. Como metodologia. Viabilizando discussões sobre. E aí você vai colocar aqui sobre o que você discutiu. Sobre o que você discutiu mesmo. Esse título 1, título 2, título 3 são seus objetivos específicos, né? Então você, sobre os conceitos de contabilidade. Então o que você discutiu ali naquele capítulo? Será que foi só o conceito de contabilidade? Então, ó, conceitos de contabilidade. Então, de repente, você pode abordar aqui conceitos e histórico e conceitos, né? Histórico e conceitos de contabilidade. Então, a gente começa aí a abordar sobre os objetivos em si. Conhecer as principais demonstrações e seus conceitos. As principais demonstrações contábeis utilizadas nas empresas. Descrever os principais indicadores financeiros. E no último item, por fim, os indicadores financeiros. Ponto. Assim, os resultados da pesquisa evidenciam que discorrer alguns dos resultados sem detalhar muito. Então a gente vai deletar essa parte aqui. E aí nós vamos estar escrevendo. Evidenciam que. O que está evidenciando, né? Nós podemos escrever aqui, ó, que os indicadores financeiros podem ser aliados na tomada de decisão das empresas, por viabilizarem diversas relações entre o capital, as receitas e as despesas que são evidenciadas ou são registradas nos registros ou nas demonstrações contábeis, nas demonstrações contábeis, vírgula, resultando em índices que podem definir o custo a curto e longo prazo de uma empresa e, dentre outras opções, a capacidade de uma empresa arcar com os seus compromissos financeiros. Ponto. Para contar quantas palavras que tem aqui, selecionamos e vamos vir em revisão, contagem de palavras. E aqui nós vamos ter página 1, palavras 134. Precisamos ter, no mínimo, 150 palavras. De 150 a 500 palavras no resumo. Então, assim, já está muito enxugado. Como que a gente pode acrescentar algo a mais nesse resumo, né? Para podermos acrescentar algo a mais, nós vamos abrir, então, aqui na justificativa, nós vamos abrir aqui na introdução, e aí a gente tem alguns elementos da introdução que a gente pode copiar. Então você vai lendo e vai vendo se tem que parágrafo, que parte do parágrafo, que pedacinho que você pode acrescentar ali para poder melhorar. Ó, os avanços tecnológicos, viabilizar a competitividade e a necessidade de informações assertivas o mais rápido possível, para que as decisões possam ser tomadas. Então essa parte aqui a gente pode copiar, por exemplo, e acrescentar elas justamente depois aqui dessa parte inicial que a gente comenta aqui sobre os objetivos. A gente pode vir e dar um Ctrl V. Ó, a
presente pesquisa apresenta uma revisão de literatura sobre os indicadores financeiros e sua relação com a tomada de decisão. Então, apresentei o tema. Visa compreender as contribuições dos indicadores financeiros na tomada de decisão. Apresentei aqui o objetivo. Então, aqui apresentei o tema. Aqui apresentei o objetivo. Aqui eu dou uma contextualização sobre essa questão da tomada de decisão que acabamos de copiar, os avanços tecnológicos, viabilizar a competitividade e a necessidade de informações assertivas. E aqui eu venho, para a elaboração desse estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica como metodologia, viabilizar discussões sobre esses elementos. Então isso aqui eu estou abordando metodologia e o que ela proporcionou. Assim, os resultados da pesquisa evidenciam esse monte de coisa. Isso daqui são os resultados da pesquisa. Então, todo o nosso texto ele está presente aqui. Tudo que é obrigatório ter no resumo está aqui. Para tirar fundo, seleciona ele, página inicial, ao invés de verde, sem cor. Seleciona novamente, vamos contar palavras. Revisão, contagem de palavras. 157, perfeito, não preciso ficar se matando escrevendo mais. Palavras-chave. As palavras-chave, elas são palavras que você definiu lá no seu TCC1, e se eu não estiver enganado, elas vão estar aqui na introdução, na última parte da metodologia. As palavras-chave pesquisadas são contabilidade, demonstrações contábeis e indicadores financeiros. Vou copiar aqui, fica mais fácil, e colo para o lado de cá. Ctrl V e a gente vem cá. Somente a primeira palavra de cada uma dessas palavras que são maiúsculas. Contabilidade, ponto. Demonstrações contábeis, ponto. Indicadores financeiros, ponto. E o que vier depois você deleta. Está feito seu resumo. Você pode agora dar um Ctrl C nisso aqui tudo, colar no Google Tradutor, em que você vai obter o seu ali o seu abstract. Bom, pessoal, se vocês pesquisarem por tradutor, vocês vão chegar nesse campo aqui. Só que aqui é muito pequeno para redigitar as coisas. Nesse primeiro item, ó, Translate Google, vocês já clicam nele já aqui. Pronto. E aí repara bem que ele está para traduzir para o português. Então você vai, na verdade, você vai traduzir do português para o inglês. Então assim, muito cuidado quando você for traduzir, para você não pegar o seu sobrenome. Ó. Peguei aqui e vou traduzir. Lá, Martins, Leonardo, no meu caso aqui o meu nome é um nome que não vai ser traduzido mesmo, né? Então, tranquilo. Então já está aqui tudo. E quando você copiar isso aqui lá para o seu texto, deixa eu só dar um outro exemplo aqui, ó. Quando você der um Ctrl V, repara bem que o título ele veio sem estar em negrito. Então selecione e coloque ele em negrito. Resumo. Então você vai vir aqui, resumo. Como que escreve resumo? Só para ver, ó, o leite, se tivesse leite aqui, ó, leite. Olha como é que ia ficar, milk. Sobrenome não se traduz. Resumo vira abstract. Já tem lá já também, abstract. E aí você vai traduzir agora o seu arquivo em si. Então pegando aqui o resumo, ó, copia ele todo e cola aqui dentro. Copiou. Colou. Veio negrito? Não esqueça, justifica o texto, página inicial, justificado. Veio negrito, selecione o texto todo e tira o negrito. E depois você tem, para finalizar aqui, as palavras-chave, seleciona todo mundo. Clica no X para limpar o texto, Ctrl V, traduziu. E lá no final você vai colocar, dá um Enter, outro Enter e cola. Lembrando que keywords é em negritos. Pronto, seu resumo
e o seu abstract estão prontos. Agora é só colar essas duas partes. Eu sugiro colar separadamente no seu texto final, que é o seu texto do TCC. Então aqui, ó, tudo isso que está aqui você vai deletar, pode deletar tranquilamente. Essa parte final aqui, ó, deleta. E aí você só vai vir colar o seu resumo que estava aqui. Ctrl C, Ctrl V para colar. Pronto, fechou. Está aqui o seu resumo. Vai no seu abstract, também já faço o mesmo. Copiou. Cola ele aqui e vem deletando tudo que vem depois que não precisa. Pronto, tudo certo. Cada um está numa página separada, ó. Página separada, e depois vem a lista de ilustrações. Então resolveu, já resolvemos aqui também o resumo e o abstract. Bom pessoal, chegamos então ao final de mais um vídeo. Caso tenha alguma dúvida, mantenha o contato, é só escrever alguma mensagem nos comentários que a gente vai ler e responder na medida do possível. Um abraço a todos, bom estudo e um ótimo TCC.